Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você se Thales Magno não quer mais ficar no Corinthians. Vou te contar essa história, informação do craque Neto. Eu vou falar para vocês o que eu apurei sobre isso. Vamos também falar sobre Léo Maná, o que houve com o lateral direito, que não ficou nem no banco de reservas na partida contra o Mirassol. Vamos também falar os números de Memphis Depay, hein? O líder em participações de gols no Corinthians em 2025 e também as 3 opções que o Corinthians tem como adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Santos, São Paulo ou Novo Horizontino? Como é que faz para o Corinthians enfrentar um desses daí? Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Memphis Depay virou protagonista do Corinthians na temporada 2025 com a assistência ontem, né, para o gol do Romero, ele que cobrou o escanteio para o gol, né, do paraguaio Henrique Romero na vitória do Corinthians diante do Mirassol por 2-0, que colocou o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, tá? Não tem problema que o Memphis fez aniversário de 3 dias, não tem problema se ele foi no Altas Horas, não tem problema se ele tem saído, não tem problema se gravou CD, se tiver resolvendo em campo, tá tudo certo. E ele está resolvendo, aliás, como já resolveu em 2024 e continua resolvendo em 2025. Ele passou o Thales Magno. O Thales Magno, em participação em gols em 2025, o Thales Magno tem 6 participações, né? São uma assistência e 5 gols. O Memphis, ele chegou a 7, né, em 2025, porque são 5 passes decisivos e ele balançou as redes 2 vezes, tá? Ontem foi dele aí o passe, né, para o gol do Henrique Romero. Aliás, não foi um passe, foi um cruzamento, foi um escanteio. Então ele chega a 5 assistências e 2 gols. É claro que quem tem mais gols, né, o Thales Magno tem, né, 5 gols, ele tem 5 assistências, enfim. Mas nós estamos falando em participação em gols, ou assistência ou gol. O Memphis Depay é o líder do Corinthians na temporada 2025. Like pro Memphis, like pro cafezinho. Vamos embora continuar falando muito do Coringão. Quais são as 3 opções que o Corinthians, né, pode... quais são as opções que o Corinthians tem, né? Qual clube o Corinthians pode enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista? São 3 possibilidades, tá? Que estão em aberto. Muita gente acha que é só o Santos, não é. Pode ser o Santos, pode ser o São Paulo ou pode ser o Novo Horizontino, tá? Então, para ser bem objetivo para vocês, hoje, né, jogam São Paulo e Novo Horizontino, né? O jogo acontece às 20 horas no Morumbi, né? A partida ocorre nessa segunda-feira e esse resultado, né, resultado nessa partida, é claro, influencia diretamente no adversário do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista no próximo fim de semana. Para ser o Santos, tá? Para ser o Santos o adversário, do Corinthians, o confronto será contra o Santos, caso o São Paulo vença o Novo Horizontino no tempo regulamentar, ou seja, nos 90, 100 minutos de jogo. Tá? O São Paulo com 21 pontos, né? O Santos ficaria assim com a pior campanha entre os classificados, enquanto o São Paulo chegaria a 22, o Santos ficaria com 21, tá? Então o Corinthians vai ter que enfrentar, o Corinthians vai enfrentar, por ter a melhor campanha, o que tem a pior campanha, isso entre os 4. Então, em caso, né, de vitória do São Paulo, o Santos ficaria com a pior campanha. O São Paulo enfrentaria o Palmeiras e o Corinthians o Santos. Para o Corinthians enfrentar o São Paulo, só existe uma possibilidade, né? A possibilidade seria do São Paulo eliminar o Novo Horizontino nos pênaltis, empatando no tempo normal e eliminando o Novo Horizontino nos pênaltis. E no caso de enfrentar o Novo Horizontino, é simples, o Novo Horizontino tem que eliminar o São Paulo no Morumbi, e aí o Corinthians enfrentaria o Novo Horizontino. Acho que esse é o que o corintiano mais quer, né? Enfrenta o Novo Horizontino, enfim, não sei, né? Tem uns aí que acham que quer enfrentar o Santos, quer enfrentar o São Paulo. Eu quero a sua opinião aqui embaixo, mas resumindo, tá? Para o torcedor corintiano é isso. Se o São Paulo vencer o Novo Horizontino no tempo normal, o Corinthians vai enfrentar o Santos na semifinal. Se o São Paulo empatar com o Novo Horizontino e vencer nos pênaltis, o Corinthians
enfrenta o São Paulo na semifinal. E se o São Paulo perder para o Novo Horizontino, o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino na semifinal. Qual o adversário que você quer na semifinal? Seu comentário aqui embaixo, deixa o like. O Neymar andou provocando ontem. Vem o Santos, né? Eu quero que venha o Santos. Não falou, tem medo de mim, tem mais medo de mim, que venha o Santos. Agora e você? Melhor o Novo Horizontino, que é mais fácil, enfim. Né? O Novo Horizontino eu achei bem ruim, hein? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, hoje o craque Neto deu uma informação, tá? Ó, o helicóptero do Neymar tá passando aqui. Hoje o craque Neto deu uma informação que o Thales Magno está insatisfeito no Corinthians e não quer mais ficar no Corinthians, tá? Eu fui atrás dessa informação. O Thales Magno é o jogador, é o segundo jogador com mais participações em gols do Corinthians, né, na temporada. Aliás, o artilheiro do time na temporada tem 5 gols, o Thales Magno, e tem uma assistência, mas, né, segundo o craque Neto, ele não está satisfeito porque não tem sido utilizado. Vários, né, jogos aí o Emiliano e o Ramon preferem o Romero, sempre foi assim, né? Enfim, e o Romero tem resolvido, na verdade. Então o Thales Magno estaria chateado e não quer a renovação do empréstimo mais com o Corinthians, tá? Eu não consegui confirmar a informação que ele não quer ficar. Eu consegui confirmar a informação que ele está chateado realmente por não ter muitas oportunidades, até porque, na visão dele, ele vem correspondendo dentro de campo, né? Inclusive com gols, foi assim no Campeonato Paulista, tem sido assim no Paulistão. Então a informação que eu tenho, tá? Não estou dizendo que não seja verdade, é o que eu consegui apurar, é que ele não pediu para não renovar, não quero mais, não vou renovar, mas que ele já externou ali para companheiros, inclusive a gente conversa com pessoas no elenco ali que passam para a gente, que ele realmente está insatisfeito e acha que deveria ter entrado em alguns jogos e não entrou, enfim, que não vai ficar, né, realmente satisfeito com uma situação dessa, tá? Agora o craque Neto já disse que ele não quer ficar no Corinthians, hein? Então é uma informação até mais forte, né, do que essa que eu confirmei. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa situação aí envolvendo o Thales Magno. Ele está insatisfeito, ele não concorda, né, pelo fato de não ter sido utilizado nos últimos jogos, só não confirmei que ele quer sair, pediu para sair. Mas eu não duvido de nada, jogador de futebol, né, quer jogar, enfim, vamos aguardar como é que vai ficar essa história. Comenta aqui embaixo se você acha que Thales Magno tem razão ou não. Dedo no like. O que aconteceu com o Léo Maná? Alguma lesão? O que ocorreu, né, com o substituto, né, do Mateuzinho, o substituto imediato do Mateuzinho, inclusive com um contrato super renovado por vários anos, né? O Corinthians apostou tudo no Léo Maná no início da temporada, foi titular em muitos jogos, né? Quando o Corinthians jogou com o time reserva, o Mateuzinho sempre foi o dono ali da lateral direita, tá? Desculpa, o Maná sempre foi o dono da lateral direita quando o Corinthians jogou com o time reserva e o Mateuzinho é o dono da lateral direita. O que me passaram é o seguinte, não houve nenhuma lesão, tá? O jogador realmente não vem agradando e ontem, por opção da comissão técnica, o Ramon Dias e o Emiliano escolheram o Jacaré para ficar no banco de reservas. Então o Léo Maná não está agradando a comissão técnica, como também não está agradando a mim, a você, a toda a torcida corintiana. E eu avisei antes de começar a temporada. Tinha que esperar o Campeonato Paulista para renovar com o Léo Maná. Não faz sentido nenhum renovar de forma antecipada com um jogador que não foi testado. Aliás, que já tinha sido testado e não tinha sido aprovado. Por que o Léo Maná passaria a jogar um grande futebol do nada? Enfim, mais uma vez um erro, né, de administração de grupo, né, do Fabinho Soldado, do Augusto nesse sentido, tá? Então, não sei se vai surgir alguma informação, que ele foi poupado, que ele sentiu alguma coisa, mas ontem, por exemplo, né, o Corinthians divulgou os 2 jogadores que seriam desfalques, o Ranieri e o Coronado, e o Corinthians fez questão de especificar que esses jogadores não estavam em campo por conta de lesões e especificou as lesões, tanto do Coronado como do Ranieri, como você já sabe.
No caso do Maná, não houve nada disso, não foi citado o nome do Léo Maná, e eu fui apurar agora, realmente é um jogador que, usar até um termo meio forte para mim, que eu não vou usar aqui, claro, mas é um jogador que não tem agradado nada. E agora, o que vai fazer o Corinthians? Né? Vai apostar no Jacaré? Vai em busca de alguém no mercado? Vai emprestar o Maná porque fez contrato longo, vai ficar pagando? Esse é o Corinthians, né? Que ainda tem o caso Fagner, que envolve, né, toda a má administração do Corinthians em relação à lateral direita do Timão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está na semifinal do Campeonato Paulista, Memphis Depay e Ángel Romero decidem, será que tem uma nova dupla de zaga? E olha, o Timão finalmente encontrou um lateral esquerdo. Chega mais final e a final garantida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Acho que isso é o mais importante dessa vitória sobre o Mirassol. Um ou outro sustinho, mas muito pouca coisa, né? Dá pra dizer que foi uma classificação tranquila, ou pelo menos de certa forma foi, né, gente? Porque quando estava 1-0, o Corinthians desperdiçou muitas chances, né? E aí tomou um gol ali que foi anulado por impedimento, teve uma outra bolinha que passou perto e tal, mas no geral, o Corinthians sempre teve a possibilidade, abriu o placar cedo, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já poderia ter aberto antes, abre o placar e poderia ter feito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Mirassol se solta, porque jogo único tem disso, né? O jogo fica um pouco mais aberto, poderia até ampliar o marcador, e isso acabou acontecendo só depois da entrada do Angileri, e a gente vai falar sobre ele, né, que estreou muito bem, já com uma assistência. Então, o Corinthians faz um 2-0, uma falha do Muralha, né, no segundo gol, depois ele teve, antes um pouco, teve uma outra falha numa saída de bola, né, num recuo do Alain Pereur, em que ele deu uma vacilada, e aí depois ele faz a defesa no chute do José Martínez. O Yuri Alberto perde um gol claro também, mas tinha impedimento na origem da jogada. Enfim, foi um jogo movimentado em que o 2-0 acabou saindo barato pelo que foi o jogo. E aí, né, o mais importante aconteceu, que foi justamente a classificação. O Ramon Dias mudou o time, mexeu o time, e a gente precisa falar sobre essas circunstâncias aí. A começar pela defesa. A gente falava aqui, né, curiosamente, depois do último jogo, de que o André Ramalho precisava de um descanso, né? Precisava de um banco de reservas, natural, não é crime para ninguém, não é sepultar o jogador no clube. A gente tem que começar a normalizar esse tipo de coisa. A própria comissão técnica do Corinthians revezou bastante, então não fazia muito sentido você insistir com um cara que não estava jogando bem. E eu sou fã do André Ramalho, eu sei daquilo que ele já entregou para o Corinthians, vocês todos sabem também, especialmente numa linha de 3, depois quando o formato, né, tático do time se alterou com a chegada de novos jogadores do meio para frente, né, o Carrilho, o Memphis e tal, o time incorporou, e ele, pelo bom momento do time também, continuou jogando bem. A questão é que ele terminou o ano de uma forma, mas não começou o ano da mesma forma. E a gente falava aqui, olha, de algumas duplas testadas aí pelo Ramon, 2 jogadores, né, tem uma dupla aí que não tomou gol, que foi a em 3 jogos, pelo menos, né? Nos 3 jogos vazados, era essa a dupla, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O Tchoca mesmo conquistou a titularidade ao longo do Campeonato Paulista, né? Especialmente na vaga do Kaká, que não estava entregando, e o Tchoca realmente querendo e pedindo passagem. E tinha o Gustavo Henrique machucado. Então a gente estava tentando entender de que maneira ele montava essa dupla. Ele escolheu para esse jogo o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Já foi bem diferente. Eu preciso ser justo aqui. O Félix Torres vem jogando bem esse ano, cara. Ele nunca foi alçado à condição de titular, ele sempre foi dentro de uma defesa alternativa, e muitas vezes tendo que jogar com o Kaká, ou quando ele jogou com o João Pedro Tchoca. E, cara, nas vezes em que ele foi acionado, ele foi bem, como nessa partida. O Félix Torres, ele tem as suas limitações, ele é um rebatedor, né? Ele é um zagueiro mais, digamos, mais simplificado, e que bom, desde que ele perceba isso, né? O que me incomoda é muitas vezes um zagueiro que tem as suas limitações técnicas e que daqui a pouco tenta sair jogando, ou busca um enfeite aqui, outro ali. O Félix Torres sabe, ele é muito forte fisicamente, ele não é tão veloz, mas ele tem sido nesse ano muito ágil, posicionado, simplificando as ações, muito concentrado. Eu me incomodava um pouco às vezes a dispersão do Félix Torres em alguns momentos. É um cara de Copa do Mundo e seleção equatoriana, e o Corinthians pagou caro para tirá-lo do Santos Laguna do México. Não podia ser tão ruim assim como em muitas vezes ele apareceu. Ele está bem.
e hoje fez uma boa atuação ao lado do Gustavo Henrique, que deu uma vaciladinha numa subida do Alain Pereur, que cabeceou, a bola passou por cima, o Mateuzinho até estava na jogada, mas foi um lance de mais perigo, assim, né? E o Gustavo Henrique é muito alto, né? Então o Alain Pereur conseguiu subir ali. Um problema que a defesa do Corinthians vem enfrentando. Mas também, se a gente for analisar que talvez o Mirassol não tenha exigido tanto assim. Eu não vou por esse lado, porque times bem inferiores tecnicamente ao próprio Mirassol deram trabalho para a defesa do Corinthians. Então, quando o Corinthians passa ileso, sem tomar gols e com poucas chances criadas, eu preciso valorizar. Foi um Corinthians que tomou gols e sofreu contra Guarani, da Série C do Campeonato Brasileiro, e contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time estreante em Libertadores e muito inferior tecnicamente. Então, quando vai bem contra o Mirassol, que é um adversário de Série A, a gente precisa valorizar. Eu não sei se é uma nova dupla de zaga, porque o João Pedro Tchoca também estava bem. Não sei se tem uma questão aí do Gustavo Henrique precisar jogar, porque, enfim, terminou bem a temporada também, né? Eu preciso de mais tempo para vê-lo, mas foi um teste com 2 zagueiros que estão bem, e eu preciso referir que Félix Torres é um deles. Nas laterais, o Mateuzinho acho que fez um jogo correto, nada demais também, né? A galera, às vezes a gente pega no pé muito pelo histórico, né? Então eu tento analisar jogo a jogo. Tem jogo que ele vai bem, eu vou elogiar, tem jogo que ele não vai. Enfim, eu já falei aqui que eu não acho que ele seja a solução para o Corinthians. Tô vendo um movimento muito importante na lateral esquerda, que eu gostaria de ver na lateral direita, mas não vai acontecer agora, porque a janela fechou, inclusive, né? Mas aí a gente vai para a esquerda e aí temos uma solução. Não, o Corinthians agora tem lateral. E eu não estou sendo exagerado pelos poucos minutos que o Angileri atuou e acabou dando uma assistência para o Memphis, que inclusive garantiu aí a classificação do time. Não é só isso. É porque a comparação, o nível de comparação, ele é gritante nesse momento quando você tem o Hugo e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, cara, assim, eu reconheço que ele terminou o ano passado muito bem, deu uma volta por cima, estava emprestado, negociado, virou titular na bola, conquistou isso, fez gols importantes, né? Terminou a temporada num time muito ajustado e ele funcionando, isso super reconheço. Esse ano ele não tá bem, especialmente defensivamente, quando a exigência começa a ser um pouco maior para o time, aí você olha e fala assim, bom, o nível de jogadores que o Corinthians tem, ele exige um nível maior em outras posições, e aí nas laterais eu entendo que não seria o caso de Mateuzinho e Matheus Bidu, muito menos o Hugo, muito menos o Hugo. Então assim, quando você tem, e o Palácios não dá para contar, o Angileri, que chega e veste a roupa de um lateral e ocupa bem aquela função, e é um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, é um cara que inclusive se prontificou a jogar de zagueiro, ou seja, ele tem uma recomposição muito boa e ao mesmo tempo uma subida como a que ele deu, gente, é coisa de lateral de ofício. Ele avançou com a bola dominada, a marcação foi diminuindo demoradamente, porque ele teve espaço para jogar, como eu disse, o Mirassol ofereceu isso, e aí ele olha para a área, olha para a bola, olha para a área, e aí ele não olha mais pra bola. Ele só bota na cabeça do Memphis. O Muralha falhou, caiu pra dentro do gol, não sei o quê, a bola tava em cima dele. Exploda-se. O Memphis fez o movimento correto, a assistência foi maravilhosa e ele cabeceou pra fazer o 2-0. O Memphis também merece um capítulo, cara. O Memphis jogando numa função um pouco diferente, porque as mudanças não pararam por aí, né? O Ramon começou com o Bidu, depois colocou o Angileri, e no meio de campo, ele abriu com o Martínez, Carrilho na direita, o Bidon na esquerda, e o Memphis ele não foi necessariamente o meia atrás dos atacantes, mas ele foi um camisa 10, né, jogando um pouco mais de trás, mas mais pelo lado esquerdo, caindo por dentro, né, fazendo esse movimento, esse balanço. O Romero e o Yuri se alternando lá na frente no ataque. Com isso, uma disciplina tática muito importante, especialmente do Romero e do Memphis, né? O Romero mais pela direita, o Memphis mais pela esquerda, e os dois cobrindo laterais, né? O Reinaldo é um cara que sobe muito, especialmente pelo lado esquerdo, né? Então eles tiveram esse compromisso. Claro que o Memphis ainda com algumas limitações. Terminou o jogo, vi até ele sem camisa, me pareceu mais sequinho, assim, né? Eu vi a galera comentando que ele tava mais pesado. Acho que não. Acho que ele tá entrando na forma e, cara, os números dele são inquestionáveis, né? Você pode pegar um jogo do Memphis no Corinthians, invariavelmente, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Ou ele participa da jogada, ou ele influencia no jogo de alguma maneira. Não dá para desconsiderar o que o Memphis faz para o Corinthians, né? E tá classificando, sim,
o Corinthians por uma semifinal, junto do Romero. O primeiro gol é uma cabeçada muito mais difícil de pegar que a segunda, né, rasante, numa cobrança de escanteio do Memphis. Ele no meio da defesa se abaixa até para poder fazer o cabeceio. E o Romero, enfim, 66 gols com a camisa do Corinthians, né, passando o Jô, inclusive, como artilheiro do século XXI, que o Jô 65, agora ele 66. São 42 gols na Neoquímica Arena, dono máximo, né, desse estádio, onde ele se sente muito bem à vontade e é um cara importante, um cara de grupo, que às vezes até ocupa um espaço à frente do Thales Magno, coisa que a gente contesta um pouco, mas não dá para dizer que ele não entrega também, né? Pode ser que um jogo ou outro ele passe batido, pode ser que o Romero daqui a pouco perca alguns gols e tal, mas daqui a pouquinho o Romero tá lá ajudando, colaborando, brigando. A gente conhece o Romero e vocês conhecem mais do que eu, né? Então foram dois caras importantes que resolveram a parada com seus gols, o Memphis com a sua assistência e o seu gol também, veja só, né? Um cara que tá sempre com números positivos. Então não dá pra gente desconsiderar isso. O Garro entra mais pra reta final, imagino eu que numa preservação, já que o Garro volta depois dos demais, emenda uma sequência gigantesca aí, né? O Corinthians tá com 15 jogos já no ano, uma coisa louca, de 3 jogos, jogos de 3 em 3 dias. E o Galo precisava num descanso, tem um jogo importantíssimo, tem uma viagem pro Equador na quarta-feira, e na semana que vem tem outro jogo importantíssimo, que pode ser um clássico, na semifinal do Paulista, então não tem sossego agora, gente. E eu entendo esse descanso pro Garro num jogo teoricamente mais controlado.